Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se inscrevam no canal, deixem o gostei e escrevam nos comentários quais os próximos livros que vocês querem que eu poste. Boa leitura. Duce e Ascensão e Queda de Benito, documento. Página 3 marco impresso no Brasil. Página 4 marco aos homens e às mulheres da Itália que viveram esses momentos. Página 5 marco o que eu sou para a. Página 3 marco impresso no Brasil. Página 4 marco aos homens e às mulheres da Itália que viveram esses momentos. Página 5 marco o que eu sou para a Alemanha. Vós sois, ó Duce, para a Itália. Mas o que juntos somos para a Europa somente a posteridade poderá avaliar e decidir. Adolf Hitler a Benito Mussolini 28 de fevereiro de 1943. Depois de todo esse sofrimento e de toda essa luta, de todas essas lágrimas e angústias, de todo esse sangue, ódio e desespero, que devemos fazer? Ignazio Ossiloni, Fontamara. Página 6 marco título nível 2 e Roma ou morte. 27 e 30 de outubro de 1922. Não parecia noite apropriada para uma revolução. Às 18 horas a chuva começara a cair, castigando com furiosas rajadas o mar Tirreno e encharcando os homens que, com brilhantes capas pretas, se acocoravam em montes de palha diante de uma fogueira muito fraca. Naquela noite de outubro de 1922, entretanto, para além das colinas que aninhavam Roma, cerca de 40.000 homens aguardavam a queda da cidade. Durante todo o dia os milicianos do exército dos camisas negras, tropa de choque dos 300.000 homens do partido fascista italiano, tinham se preparado para a marcha sobre Roma. De Bolzano, nas Dolomitas, a Palermo, na Sicília, mais de 1.600 quilômetros ao sul, legiões de camisas pretas, ao ouvirem a palavra mágica Roma, haviam saltado para caminhões, carroças e sacolejantes carruagens puxadas a cavalo. Havia camisas negras acampados em olarias, vinhedos e vilas, em celeiros, estábulos e adeigas. Fazia apenas 3 anos que 100 homens haviam fundado o partido fascista num salão com paredes de pinho, na Piazza San Sepolcro, de Milão, e seus objetivos semelhavam os de piratas, com suas bandeiras ostentando uma caveira e 2 tíbias cruzadas, esmagar os adversários socialistas e comunistas e apoderar-se, pela força, das rédeas do governo. Teoricamente, o plano resistia a toda prova. Em Tivoli, a 35 quilômetros de Roma, mais de 4.000 fascistas, acampados nos extensos jardins do século XVI de Vila d'Este, dominavam as fontes de abastecimento de água e eletricidade de Roma. Em Monterotondo, a 24 quilômetros a nordeste, 13.000 camisas negras procedentes da Tasquena achavam-se prontos para ocupar a principal linha férrea que descia pela espinha dorsal da Itália. A página 7 marca oeste, em Civitavecchia, antigo porto no Mediterrâneo, camisas negras vindos de Pisa, Lucca e Carrara tinham outro objetivo vital, a principal via férrea que seguia ao longo da costa. Já a cidade de Capua, junção para o sul, era o alvo dos camisas negras procedentes de Nápoles. Ao alvorecer de 28 de outubro, os camisas negras de uma centena de cidades revelar-se-iam inimigo dentro delas, entrosados para apoderarem-se, rápida e silenciosamente, dos correios, das prefeituras, das estações ferroviárias e dos quartéis militares. Dentro de horas os fascistas estariam controlando a Itália e cercando a cidade eterna. Por mais incrível que pareça, no entanto, na 10ª hora, o exército dos camisas negras estava tão mal equipado para realizar sua tarefa quanto os mercenários do século XIV. Aos homens acampados naquela noite chuvosa de outubro, o termômetro marcando 9 graus acima de zero, faltavam mantimentos, armas e, acima de tudo, diretriz. Típico era o caso da companhia do conde Valentini Cencelli, composta de 130 homens, que rumava para Monterotondo. Além de 2 metralhadoras, somente 80 deles portavam armas, que não passavam de espingardas usadas na caça aos ursos e porcos selvagens nas colinas nativas de Sabine. As 4 colunas que empreendiam a marcha sobre Roma não puderam contar com um único canhão para fazerem frente aos 30.000 soldados da guarnição de Roma, comandados pelo general Emanuele Pugliese. Na casa de um negociante da piazza principal de Monterotondo, o comandante de coluna Ulissi Gliori, jovem de 26 anos de idade, alto e louro, aviador na Primeira Guerra Mundial, confiou suas preocupações a seu diário. Nenhum sítio para alugar carros. Nossos homens estão completamente encharcados e não se alimentam desde ontem. No Castelo Odescalchi, Orlado de Pinheiros, em Santa Marinella, empoleirado numa costa alcantilada acima do inquieto mar Tirreno, o Marquês Dino Perrone Compagni, ex-oficial de cavalaria, que havia sido expulso das fileiras do exército, também fazia registros em seu diário. Presa de certa tensão, anotou: necessidades, água, mantimentos e dinheiro. É impossível manter contato com o alto comando de Perugia. Perrone escreveu isso em razão de amarga experiência. Recebendo ordem para assumir o comando de seus homens à meia-noite de 27 de outubro, página 8 marco levará 9 horas, embora guiando a alta velocidade pelas estradas atormentadas pela chuva, para cobrir a distância de 218 quilômetros até Perugia. O resultado era claro: qualquer ordem para atacar de rijo e depressa, visando a conquista de Roma, estaria com 9 horas de atraso antes de ser recebida, e já fazia muito tempo que mantivera contato com seus colegas comandantes de colunas. Entre mentes, a noite parecia eterna, a chuva continuava a cair e a terra vermelha deslizava, qual um riacho, para os esgotos. Em meio ao frio e à escuridão, e pouco conhecendo de sua triste situação, 40.000 homens aguardavam, pacientemente, instruções de seus chefes e, com maior urgência, armas e reforços. Em Ferrara, a quase 400 quilômetros ao norte daquelas colunas a postos e à espera, a chuva havia cessado. Nas proximidades da estação ferroviária, às 23 horas, Carlos Goldoni, de 24 anos de idade, agachado nas sambras e presa de grande tensão, apenas ouvia o sussurrar do vento nos pinheiros e o ruído abafado que vinha do pátio de manobras. À feição de centenas de outros fascistas naquela noite, Goldoni não se preocupava com decisões dos chefes do partido. Sua tarefa era procurar armas, munições e transportes. Fascista veterano, que ganhava precariamente a vida como taquígrafo independente, já se acostumara com a situação. Usava agora, de acordo com o regulamento, capacete de aço e camisa preta, uniforme de campanha das tropas de choque. Durante os últimos 3 anos sangrentos, desde que o partido fascista criara uma secção em Ferrara, 32 camaradas seus haviam sucumbido por ocasião de choques com a polícia ou com os rivais socialistas e comunistas. A procura de armas aumentara 2 noites antes, às vésperas da Revolução. O guarda do Museu da Cavalaria local foi dominado, numa incursão levada a efeito, às 2 horas da madrugada, sob a chefia de Goldoni. Por meio de ameaças impuseram silêncio ao guarda e limparam as salas de todas as armas que ali havia, embora a maioria fosse obsoleta. Conseguiu-se, no saque, o total de 3 metralhadoras e 20 fitas de munições. Foi então que o chefe de Goldoni, Ítalo Balbo Barba de Ferro, tomou a iniciativa. Ex-oficial, com 26 anos de idade, barba vermelha e fala, página 9 Marco Ciciosa, cujo amuleto era um anel de cabelos de Lucrécia Borgia. Balbo era um dos 4 chefes do alto comando que estavam organizando a marcha da coluna de Perugia.
Via a revolução em termos de sangue. Você precisa descobrir mais Cecil. Render-nos-emos somente depois de gasto o último cartucho. Em seguida, Goldoni juntamente com dois camaradas que se achavam acocorados a seu lado, Humberto Turati e Carlo Liverani, violinista de um café, levou a efeito uma incursão noturna contra o quartel do 28º Batalhão de Infantaria. Equipados com sacolas, à semelhança de caçadores furtivos, formaram uma escada humana para galgar um muro elevado, assaltaram o depósito de armas e escaparam com 20 mosquetões e 6 revólveres. Comentou inteligentemente o comandante do esquadrão de Goldoni, embora apenas 40 em 100 trabalhem, mesmo assim isso representou um belo feito. A colheita estava aumentando. Poderia elevar-se mais ainda. Sob a luz brilhante dos globos de gás da entrada da estação, Goldoni viu o homem a quem esperava, o doutor Caputo, antigo conhecido, chefe da polícia rodoviária. O fascista fez sinal aos outros para guardarem silêncio e, com passo firme, saiu das sambas, encaminhando-se para a claridade do lampião do outro lado do pátio molhado pela chuva. Goldoni, perguntou o chefe da polícia, olhando para a porta escura da estação. Que o traz aqui a esta hora? Vim fazer uma visita, respondeu Goldoni tranquilamente, qual um profissional, encostou o revólver nas costelas do policial. Levante as mãos e entregue-me sua arma. Caputo espantou-se. Você está louco? Página 10 Marco, isso não importa. Tenho minha gente lá fora. Trate de dar-me a arma, chame seus homens e diga-lhes que façam o mesmo. Nesse momento os camisas negras para ali convergiam vindos das sambras. Caputo e seus 7 policiais foram desarmados sem opor resistência. Por motivos estratégicos, Goldoni e seus companheiros haviam sido instruídos, dias antes, a respeito da necessidade de se apoderarem, logo, daquele ponto-chave. Nessa noite chuvosa e lúgubre fora reservada aos passageiros do DD-49 o expresso Trieste-Roma, a mais desagradável das surpresas. A velha máquina Pacific surgiu no horário, 1h08 de 28 de outubro, procedente de Pádua. Antes de a composição chegar a parar, os fascistas saltaram para dentro dos vagões e, empunhando as armas, percorreram rapidamente os compartimentos fracamente iluminados. Dos passageiros revoltados, de olhos sonolentos, despertados pelo grito de toda a gente para fora, e empurrados, sem cerimônia, para a plataforma, foram arrebanhados mais 30 revólveres. Com a chegada de outros fascistas, instalaram-se cantinas móveis e distribuíram-se pequenas rações, pãezinhos, mortadela e água mineral. Outros ocuparam-se em instalar as 3 metralhadoras surrepiadas do museu, uma no vagão da bagagem, na cauda do trem, outra na parte central do comboio e o próprio Goldoni ajudou a acomodar a terceira num degrau, ao lado do engenheiro Vittorio Nespoli. Subiram para a cabina da máquina e os dois homens trocaram um aperto de mão com ar triunfante. Dias antes, Goldoni havia prevenido Nespoli, mande avisar quando for passar por Ferrara. Necessitamos de um trem que nos leve a Roma. Não podemos ir de bicicleta. Imperturbável, Nespoli respondera. Passarei no dia 26, ou 27. Em toda a Itália, naquela noite, 11.000 ferroviários membros leais do partido fascista seguiam um plano pré-estabelecido. Acompliciavam-se calmamente com os camisas negras locais no sequestro dos trens em que trabalhavam. Página 11 Marco, às 2 horas da madrugada, com os 120 fascistas de Ferrara no trem, ouviu-se um apito estridente, ao som ruidoso de uma charanga. O comboio começou a ganhar velocidade. Num compartimento apinhado de gente, de um dos últimos vagões, Carlos Goldoni relaxou o corpo, satisfeito, sabia que naquela noite não poderia dormir, pois em Bolonha, a parada seguinte, outros 400 elementos da linha de frente estavam escalados para embarcar no comboio. Extensos carros dormitório deslizaram, noite adentro, um após outro, estrepitosamente, em direção a Roma. No escritório do chefe da estação de Civitavecchia, o major Uguasi, da 16ª Divisão de Infantaria, quebrava o lacre de um volumoso envelope. Um telegrama havia chegado pouco antes das 21h de 27 de outubro, conforme prevenira 3 dias antes o diretor-geral da Segurança Pública. Era a mensagem que Asi e 3 outros comandantes do destacamento da Via Férrea esperavam. Ponham imediatamente em execução a ordem combinada. Pugliese, restava, agora, abrir o envelope lacrado que continha a ordem já recebida do general Pugliese, comandante da guarnição de Roma. À luz vacilante de um lampião a querosene, o major Asi estudou as instruções. Tratava-se de um memorando com 8 itens. O primeiro ressaltava, com bastante clareza, caso o trem dos fascistas tente alcançar a capital, procure impedi-lo por todos os meios de intimidação, excluído o emprego de armas, permitindo que o trem prossiga sua marcha com qualquer número de fascistas até ao total de 300. Uma vez atingido esse total, obstrua a linha para que não possam seguir outros trens, recorrendo a todo e qualquer meio, inclusive a força das armas. O rei Vitório Emanuele III bateu com o punho fechado da mão direita sobre a palma da esquerda, sinal seguro de que estava preocupado ou desolado. Às 21h de 27 de outubro, andando de um lado para o outro em seu gabinete coberto de tapeçaria, no Palácio do Quirinal, que datava do século XVI e dominava a cidade de Roma, o rei mostrava-se tão receoso do futuro do trono quanto qualquer outro monarca da Europa. Página 12 Marco Senho franzido pela irritação, mordendo os agressivos bigodes, o pequenino rei de 1,5 metro de altura contemplava com alguma dureza quem lhe perturbara o dia e a paz de espírito, o velho presidente do conselho, Luigi Facta, homem de 63 anos de idade. Às 6 horas daquela manhã, o rei preparava-se para uma caçada em sua propriedade campestre de San Rossori, a mais de 320 quilômetros de Roma, quando chegou às suas mãos um telegrama urgente de Facta, em código. Presa de vaga inquietação, perdeu todo o ânimo para a caçada. Decifrada, a mensagem não lhe aliviou os temores. Para tranquilizar a situação, pediam sua imediata presença, de novo, na capital. Às 20 horas daquela noite, quando o trêmulo Facta o saudou na estação central de Roma, disse-lhe o rei com rispidez, discutiremos isso hoje mesmo, porque preciso ver claramente a situação. Havia, evidentemente, muita coisa a ser discutida, pois a providência que Facta propunha para anular a ameaça de um coup d'État dos fascistas era, nada mais nada menos, que a decretação de estado de sítio em todo o reino. Isso, entretanto, já parecia realizado. Na Piazza della Pilota, abaixo do Quirinal, os cavalos brancos de 200 cavalarianos curvavam a cabeça sob a chuva, flanqueando uma fila de caminhões governamentais providos de metralhadora nas torres giratórias listadas de cores vivas. Emaranhados de arame farpado cercavam o próprio palácio e as 15 portas da cidade. Verificava-se o mesmo nas 17 pontes que cruzam o Tibre. Embora o vento da noite trouxesse o som de cornetas e o ruído pesado dos carros blindados, as ruas apresentavam-se desertas. Como comandante da guarnição, o general Pugliese instituíra o toque de recolher às 21h e proibirá a circulação de automóveis particulares e, mesmo, de bondes. Em seus 22 anos de reinado, o rei havia recebido o juramento de fidelidade de 20 primeiros ministros e nunca desprezou alguém tanto quanto ao trapalhão Facta. Tranquilo advogado do interior do Piemont, Facta exercera o mandato de deputado durante 30 anos. Era homem tão obscuro que 8 meses antes, quando, para acomodar os políticos, fora página 13 Marco
Marco indicado para o cargo de primeiro-ministro, o governo mandou entregar biografias dele, previamente preparadas, aos jornalistas, pois nunca se ouvira falar dele. Somente no Café Aragno, em Roma, onde diariamente ele comia um ovo frito na manteiga, eram conhecidos seus espessos bigodes brancos, bigodes que os fascistas gostavam de ridicularizar nas caricaturas que faziam de facta, a lápis, nas mesas do café. Os deputados, seus colegas, caçoavam dele, taxando-o de presidente. Mantenho a esperança, porque seu otimismo não fundamentado tornará essa expressão lugar comum sem valor. Durante 8 longos meses facta alimentara, acima das demais, uma esperança, os camisas negras estavam blefando. Marcha sobre Roma, repetirá aos membros de seu gabinete 3 semanas antes, quando os fascistas, ilegalmente, haviam criado sua milícia. Mas eu estou em Roma com soldados e artilharia. Pediu um mapa das fortificações de Roma e assegurou, mandei que os canhões fossem aprestados. Embora o general Pugliese, que temia um golpe de estado, tivesse, um mês antes, submetido a facta um plano contra a possibilidade de um golpe, o ministro da guerra nem sequer revelou tê-lo recebido. Ficou também ignorado o pronunciamento franco do general Pietro Badoglio, de 47 anos de idade, chefe do Estado-Maior do Exército. 5 minutos de fogo dispersaram aquela gentalha. Apenas 24 horas antes da entrevista com o rei, a reação de facta e seu gabinete quando, finalmente, reconheceram o perigo fora resignarem-se todos. Incitado por deputados no sentido de tomar uma providência decisiva, facta rompeu em prantos e declarou, querem uma providência decisiva. Pois bem, vou estourar os miolos. As mãos trêmulas, a face agitada por um constante tique nervoso, o pequenino rei, irritado, procurou por sua vez eximir-se de qualquer responsabilidade. Disse a facta, página 14. Marco, não formarei novo governo enquanto houver violência na Itália. Não posso e não farei isso. Deixarei tudo e irei para o campo com minha esposa e meu filho. O rei detestava responsabilidades do mesmo modo que detestava muitas outras coisas da vida, mas naquela ocasião a milenar casa de Saboia que ele prezava acima de tudo estava correndo perigo. Corria uma lenda, no Quirinal, a respeito daquele monarca liliputiano em relação às coisas que não apreciava. Tinham um apelidado de espadinha. Dizia-se que era sovina a ponto de usar uniformes surrados e remendados, mesmo em ocasiões solenes, e que sua parcimônia o capacitará a depositar no Banco de Ambro, em Londres, a apreciável quantia 1.500.000 libras esterlinas. Tornara-se irascível e misantropo por causa da pequena estatura. Quando criança, dormia com um peso de ferro seguro às pernas visando a aumentar-lhe o tamanho. Era alvo de todos os caricaturistas da Europa. Um deles chegou a desenhar um visitante procurando, em vão, enxergar o rei por baixo de um chapéu de aba larga. Agora, aos 55 anos de idade, importava-se apenas com 3 coisas: sua majestosa esposa montenegrina a rainha Helena, os 60 armários que encerravam sua coleção de moedas e o trono. O rei não simpatizava com os fascistas. A seu pedido, centenas de oficiais que haviam comparecido, uniformizados, a reuniões do partido, foram reformados ou transferidos. Dissera em 7 de outubro a Marcelo Soleri, ministro da guerra, não quero essa gente em Roma. Tome qualquer providência para evitar isso. Uma circunstância, entretanto, perturbava-o acima de tudo. Os fascistas estavam cortejando a monarquia. Em 23 de agosto, os jornais fascistas publicaram uma advertência discreta ao rei. A coroa não correrá risco algum desde que se mantenha fora do jogo. Em 20 de setembro, talvez relutantemente, surgiu uma insinuação de lealdade. Devemos ter a coragem de ser monarquistas. 3 dias antes, em 24 de outubro, no Congresso de Nápoles, que decidirá a marcha sobre Roma, 40.000 fascistas encontraram essa coragem. Página 15. Marco, a primeira menção ao nome do rei fez com que os chefes da claque se mantivessem de pé e o ovacionassem durante inesquecíveis 20 minutos. Isso contrastava, ironicamente, com a maneira pela qual ele fora tratado pelos socialistas, que tinham um espírito voltado para um governo republicano. Não seria com facilidade que o rei esqueceria a dolorosa humilhação sofrida em 1º de dezembro de 1919, quando instalará o primeiro parlamento após o armistício. Ao ingressar no recinto da Câmara dos Deputados, em Roma, 156 deputados socialistas levantaram-se, como se fossem um só corpo, aos gritos de abaixo o rei. Em seguida, colocando na lapela cravos vermelhos, símbolo do socialismo, deixaram o edifício da Câmara cantando a bandeira vermelha. Fazia ainda pouco tempo, surgira nova complicação para deixar perplexo o monarca, a rivalidade de seu primo Emanuele Filiberto, duque de Aosta, de 53 anos de idade, antigo comandante do 3º Exército Italiano. Apenas um mês antes, o duque havia passado em revista tropas fascistas em Marano, enquanto uma banda executava o hino fascista, e constava que, nessa noite, estivera ele em Bevarna, nas proximidades de Perugia, em estreito contato com o alto comando fascista. Para fortalecer a causa que abraçara, o duque até ameaçara se fosse necessário apelar para o exército e depor o rei, passo gigantesco para uma guerra civil. Era inacreditável que a lealdade do exército para com o rei viesse ser abalada. Não obstante sua afinidade com ex-soldados que se encontravam nas fileiras dos camisas negras, esse escândalo poderia macular o prestígio da monarquia no mundo. A rei sondará francamente o comandante supremo, general Armando Dias, que fará o exército. Perguntou a queima-roupa. Majestade, o exército cumprirá seu dever, mas é melhor não ser submetido a essa prova, respondeu sobriamente o general. O rei percebeu o que Dias pretendia dizer com aquilo. Do balcão da prefeitura de Florença, onde estivera jantando, o general, naquela noite, respondera calorosamente a uma manifestação dos fascistas, e não fora o único exemplo. Há nada menos que 9 generais da relação dos página 16 Marco reformados, escolhidos a dedo para causar um impacto emocional no exército, haviam sido distribuídos papéis importantes na estratégia da marcha sobre Roma. 9 dias antes, um deles o general Emílio de Bono e Cesare Maria de Vecchi, outro dos organizadores da marcha, reunirão-se secretamente com a única mulher que o rei temia, sua mãe, a implacável rainha de olhos azuis, Margarita, ao Parque Hotel de Bordighera, onde estavam hospedados os 4 chefes incumbidos de dividir a Itália em 12 zonas de comando. Fora enviado convite para um jantar na vila da rainha mãe, e esta não procurara dissimular suas simpatias. Quando os 2 primeiros se despediam, disse-lhes: desejo que sejam felizes em seu trabalho. Sei que seus planos têm apenas um objetivo, a segurança e a glória de nosso país. Desde então não cessou de frisar ao filho onde estava seu dever. O estado de sítio tem que ser examinado muito cuidadosamente, declarou o rei, pensativo, ao dar a facta permissão para retirar-se. Discutiremos novamente o assunto amanhã, pela manhã. A audiência durará 20 minutos. Ainda assim, era clara a incerteza do rei sobre onde estariam seus interesses. Poderiam os fascistas garantir a segurança do rei e do país, ou a monarquia se beneficiaria com a decretação do estado de sítio. Não restava ao general Embrud ou Clerici outra alternativa senão levar, ele próprio, a mensagem. Às 2 horas da madrugada de 28 de outubro, um sábado, os extensos corredores do Quirinal, cobertos de tapetes cinzentos, achavam-se mergulhados no silêncio. Os serviçais do rei, resplendentes em suas casacas escarlates e meias brancas, haviam deixado as funções fazia poucas horas. Minutos antes, no entanto, o segundo ajudante de ordens do rei fora despertado para atender a um chamado telefônico urgente do primeiro-ministro Luigi Facta. O presidente do conselho precisava, a todo custo, entrar em contato com o chefe de Clerici, general Arturo Cittadini. Não pudera, entretanto, conseguir uma resposta.
Página 17. Marco Clarity precipitara-se pelo corredor deserto. Deteve-se, depois, espantado. Uma réstia de luz amarela brilhava por baixo da porta do apartamento de Cittadini. Ao entrar no apartamento, Clarity encontrou o velho general de camisola, absorto, tranquilamente, na leitura de um livro. Com firmeza, Clarity comunicou que a situação se agravara. Como o rei não havia escolhido outro primeiro-ministro, Facta ainda dispunha de poder para reunir o gabinete e, naquele momento, seus ministros, desesperados, participavam de uma reunião que talvez durasse a noite toda. Tinham, então, ouvido aturdidos uma feroz diatribe do general Emanuele Pugliese, que exigia ordens precisas, escritas. O prepotente Pugliese havia assinalado que, até aquela data, 400 carabinieri haviam impedido, sem derramamento de sangue, o avanço de 26 mil fascistas pelas linhas ferroviárias ao norte de Roma. Autorizem-me, e o exército restabelecerá a ordem em toda a Itália, em poucas horas. Os fascistas não entrarão em Roma, disse, encolerizado. Não havia tempo a perder. Os camisas negras estavam atacando em toda a região norte da Itália. Em Cremona, onde os guardas do rei haviam aberto fogo, 7 fascistas tinham morrido. Os camisas negras de Rovigo haviam se apoderado da imprensa oficial e determinado que não fosse publicada proclamação alguma de estado de sítio. Em Perugia, em Florença e em 6 outras cidades eles dominavam todos os serviços de utilidade pública, usinas hidráulicas, telégrafos e comunicações telefônicas. Facta e o gabinete necessitavam de orientação, pois as notícias procedentes de muitas cidades Sina, por exemplo, diziam que estavam distribuindo, livremente, nos quartéis do exército, armas e munições aos componentes das tropas de choque fascistas. Clarity deteve-se abruptamente em sua exposição. Observou que o telefone dourado de Cittadini estava, como de costume, sobre a mesinha de cabeceira, mas com o fone fora do gancho, balançando suavemente no fio ante a fraca corrente de ar que vinha da porta aberta. Pretendeu recolocá-lo no gancho, mas seu superior impediu-o de fazer. Página 18. Marco, deixe como está, e diga a Facta que não me encontrou. Mas, desculpe-me. Será isso prudente? Cittadini mostrou-se imperturbável. São ordens de Sua Majestade. Deseja ele que seu governo cumpra seu dever, mas sem que se coloque sobre seus ombros a responsabilidade da ação. Foi presa de cólera crescente, o senho franzido, que o rei leu o telegrama. Via-se lá fora o dia, do outro lado das janelas altas de seu gabinete, uma manhã muito sombria, a despeito da proteção oferecida pela cerca de arbastos. A chuva feria as palmeiras nos jardins reais. No aparador, atrás da escrivaninha, um relógio de bronze dourado marcava 8 horas. Fazia 6 horas que Facta tentara, em vão, comunicar-se com o general Cittadini. O telegrama havia sido expedido 10 minutos antes, às 7 horas e 50 minutos. Não foram necessárias palavras de Facta para mostrar o que se passara durante a reunião noturna do gabinete. Assinado pelo presidente do Conselho e pelo ministro dos Negócios do Interior, fora dirigido aos comandantes militares das províncias do reino. Dizia, número 23.859, Conselho de Ministros decidiu proclamar estado de sítio em todas as províncias do reino a partir do meio-dia de hoje. Decreto será publicado imediatamente. Entre mentes, empreguem todos os meios possíveis para manter ordem pública e segurança de pessoas e propriedades. O senhor, evidentemente, mostrou desconhecer as leis constitucionais, expedindo instruções aos militares antes de consultar-me, disse rispidamente o rei ao primeiro-ministro. Facta balbuciou um pedido de desculpas e, sombriamente, rememorou a noite que acabara de passar, uma das mais longas e mais cheias de que se lembrava ter passado. Somente às 3 horas da madrugada haviam conseguido terminar a redação da proclamação referente ao estado de sítio que ele, naquele momento, apresentava ao rei. Esperara depois. Página 19. Marco pacientemente 5 horas por um chamado do rei. Este, porém, permanecera silencioso. Somente a insistência dos ministros fizera Facta tomar a iniciativa. Já sabia que em Orti, Civitavecchia e outros entroncamentos soldados haviam obstruído a linha férrea numa extensão de 150 metros a fim de imobilizar os trens dos fascistas. Ninguém poderia prever o que aconteceria depois. Esperançoso, Facta entregou ao monarca a proclamação redigida pelo gabinete. Demonstrações sediciosas estão ocorrendo em algumas províncias da Itália, de maneira tal que poderão lançar o país na mais grave desordem. Entre mentes, os cidadãos devem manter-se calmos e ter confiança nas medidas policiais adotadas. Facta ficou de pé, segurando o tradicional vaso de porcelana que continha areia azul muito fina com a qual, desde tempos imemoriais, eram secadas as assinaturas de membros da casa de Saboia. Para a consternação de Facta, entretanto, o rei não apanhou a pena de ganso. Ao invés, murmurou algumas palavras que Facta não conseguiu captar, tomou o documento e fechou-o na gaveta da escrivaninha. Estavam agora resolvidas todas as dúvidas que tivera na noite passada. Correra o boato de que quase 70 mil fascistas estavam prestes a atacar a cidade, caso fosse necessário, o que não significava outra coisa senão barulho. Mas, àquela mesma hora, ao longo do Corso Umberto, em Roma, corriam caminhões repletos de camisas negras agitando a bandeira tricolor aos gritos de Viva o Rei. Significando isso que o rei poderia contar com a lealdade deles, se desejasse. Presidente, a única coisa que resulta de um estado de sítio é a guerra civil, declarou secamente a Facta. O que se exige, aqui, é o sacrifício de um de nós. Pela primeira e única vez em sua carreira, Facta, homem fraco e de boa índole, viu-se capaz de uma ironia. Respondeu, mantendo no rosto uma expressão impenetrável. Majestade, não é necessário indicar quem de nós deverá sacrificar-se. Página 20. Marco Giorgio Botticelli, menino de 9 anos de idade, sentiu-se desanimado. Os homens estranhos que, durante 3 dias, se haviam instalado no Hotel Brufani Palace, de seu avô, em Perugia, haviam partido tão subitamente como tinham chegado. Ainda assim, parecia a Giorgio que a vida no Brufani não mais poderia ser exatamente a mesma. Normalmente, o antigo hotel de tijolos vermelhos, aninhado a 500 e tantos metros acima da planície de terra escura de Assisi, era verdadeiro lar para os turistas ingleses, onde os quartos sombrios, recendendo a óleo de linhaça, as poltronas de couro e as avessas em versos de latão emprestavam certo ar de tranquilidade. 3 dias antes, quando o estado-maior dos fascistas para ali se mudara, tudo sofrera brusca mudança. Camisas negras, de sentinela, magros e tão perigosos quanto os punhais que carregavam, descansavam nos pórticos sustentados por colunas. Fora, diante das portas giratórias de onde o porteiro-chefe costumava chamar as carruagens puxadas a cavalo, haviam sido instaladas metralhadoras que ameaçavam a praça. Sacos de areia, em todas as janelas, obscureciam a bela paisagem das colinas ondulantes da Umbria. Giorgio ignorava que os fascistas haviam escolhido Perugia em virtude de excelentes razões estratégicas. Havia, ali, fábricas de munições, carnes enlatadas, biscoitos e chocolates, tudo dentro de um raio de poucos quilômetros. E seria fácil se os planos saíssem mal levar a efeito uma rápida retirada para o norte, para o Vale do Pó. Giorgio, porém, vira os chefes chegarem e assenhorearem-se da biblioteca, ficará excitado ao pensar que os planos estavam sendo ultimados ali, entre as fileiras de livros de capa de couro vermelho. Ficou conhecendo quase todos de vista, Cesare Maria de Vecchi, o pomposo piemontês de longos bigodes caídos, Michele Bianchi, homem magro, de Pincinis, que parecia, na verdade, um diplomata, Ítalo Balbo, o mais barulhento, com os cabelos ruivos sempre despenteados.
O generalíssimo Emílio de Bono, com 56 anos de idade, calvo e com a barba branca, de bode, mostrava-se cônscio de ser o superior e ex-comandante do 9º Corpo de Exércitos, se bem que, ante o rumor da decretação do sítio, entrara num estado de pânico nada próprio de um militar. Página 21. Marco fuzilaram todos nós, oficiais, balbuciava a todos que se achavam a seu redor. Foi quando os fascistas se apoderaram da prefeitura, sob ameaça de recorrerem às armas, logo depois da meia-noite, em 27 de outubro, que aumentou a tensão. No Monte Subazil, a 32 quilômetros de distância, um pesado canhão apontava para o velho hotel. Do outro lado da Piazza dell'Italia, soldados tinham metralhadoras cobrindo todas as portas e janelas. Contemplavam, impassíveis, o modo desafiador com que Balbo estimulava o moral de seus homens, fazendo-os marchar de 2 em 2 horas, durante 5 minutos, para, com risos histéricos, ridicularizar o exército. Viam-se garrafas de champanhe vazias, abandonadas, e cinzeiros cheios de pontas de charuto. Tudo isso não era, absolutamente, pensava Giorgio, do estilo do Brufani. O local mais parecia um quartel-general antes de uma batalha. Mensageiros chegavam em motocicletas barulhentas, cobertos de pó branco à semelhança de moleiros. Nos saguões e no salão de bilhares, mapas de campanha mostrando a posição das tropas fascistas estavam espalhadas sobre grandes mesas de mogno. Oficiais, o rosto marcado pela fadiga, chegavam em automóveis quase desmantelados devido às sacudidelas, transmitiam suas informações e partiam sem ao menos tomarem um copo de água. Uma coisa parecia certa, aqueles homens jamais se despojariam das armas antes de terem atingido o pináculo do poder. Inesperadamente, mudou a disposição de espírito. Um mensageiro trouxera um telegrama. O general de Bono abriu-o, nervoso, e, subitamente, ficou petrificado. Vai ser um drama com final feliz, balbuciou depois, demonstrando incredulidade. Minutos depois, em seguida, uma rápida confabulação entre de Bono e o comandante do exército. As tropas dispersaram. Os camisas negras não puderam conter a louca alegria de que passaram a ser possuídos. Abraçavam-se uns aos outros. Chapéus eram arremessados para o ar. Todos os sinos de Perugia começaram a repicar. Os 4 chefes, da sacada do hotel, fizeram discursos para os quase delirantes fascistas. Depois, tão inesperadamente como tinham vindo, partiram em seus automóveis. Página 22. Marco. Um estranho silêncio pairou sobre o hotel. Giorgio dirigiu-se pé ante pé para a biblioteca. Desejava ao menino ver a sala onde, segundo lhe dissera o avô, haviam sido tomadas decisões históricas. Por motivos das reuniões ali realizadas, a sala ficará interditada durante 3 dias. Giorgio ficou desapontado ao constatar que parecia o que sempre fora. Uma névoa azul da fumaça dos charutos como que ficara presa naquela atmosfera de silêncio. Um relógio tic-taqueava. Na lareira de mármore, um telegrama queimava lentamente. Giorgio pegou-o e alisou-o. Dizia, número 23.871, fica avisado de que não devem ser executadas as instruções contidas no telegrama número 23.859, de hoje, relativas ao estado de sítio. O motorista de Italo Balbo fez soar, repetidas vezes, a buzina do Lancia. O som foi ensurdecedor, mas de nada adiantou. A despeito da chuva, o tráfego, na frente, parecia interminável. As estradas estavam congestionadas. Tantas eram as pessoas que se dirigiam a Roma atravessando as antigas pontes de pedra que se estendiam entre as margens do Tibre, onde salgueiros se debruçavam, e marchando ao longo das estradas romanas por onde, 2 milênios antes, haviam passado imperadores triunfantes. Homens vinham a pé das colinas cujos campos se achavam cobertos de nuvens, atravessavam vinhedos de folhas quase secas e, à sua passagem, assustavam os carneiros dos rebanhos que pastavam. Descansavam onde podiam, sob mirradas ou oliveiras, nos pontos abrigados das fazendolas, em cujas paredes viam-se, dependuradas, espigas de milho maduro, junto às cercas esbranquiçadas pelas clematites selvagens. Os felizardos vinham em caminhões, borrifando com água suja os que estavam a pé, mas o que agora importava era não ficar para trás. Tudo acontecera como se esperava. O rei e o governo haviam cedido. Nada poderia ludibriá-los e fazer frustrar a marcha sobre Roma. Encharcados pela chuva, com frio, sem ordens precisas, tinham enfrentado a situação com ânimo e coragem, tanto quanto podiam. Muitos permaneceram nas colunas durante 36 horas mais, esperando o sinal de marcha. Outros, porém, agora que o cerco se levantara, romperam. Página 23. Marcou as fileiras e trataram de seguir para Roma. Não importava o que pudesse ser encontrado pela frente, sempre havia consolo na ação. Tinham necessidade de consolo. A maioria jamais estivera tão faminta, em toda a vida, como agora. Em Monterotondo, o tenente Giorgio Chilco descobriu um meio raro de utilizar suas habilidades como interno do hospital de Siena, colocando-se como médico substituto, cuidava de tudo que surgia na gente da cidade, de uma simples torcedura do tornozelo à pleuresia, exigindo, em pagamento, mantimentos para suas tropas famintas. Alguns procuravam, por si, conseguir alimento. Novelo Bartoli, moço de 17 anos de idade, e companheiros seus, operários vindos das vizinhanças de Florença, queimaram cestas de vime, usadas na colheita de maçã, para cozinharem uma cabeça de carneiro furtada, primeira refeição desde que haviam tirado o macarrão de um caldeirão, com as mãos, ao começarem a marcha. O passadio de outros foi mais magro. Em Putianello, nas proximidades de Caserta, Arturo Sibeli e outros camisas negras procedentes de Nápoles acamparam num hospital para doentes atacados de malária, então abandonado, e esforçaram-se por assar um frango numa vareta de fuzil. O espeto improvisado, no entanto, mostrou ser muito lento, e acabaram comendo o frango meio cru. Em Santa Marinella, os homens empregaram os capacetes de aço não só para preparar minestrone como, também, para ferver e tornar potável a água do mar, porquanto, a despeito da chuva, a sede constituía um problema. As tropas do rei haviam destruído os encanamentos de água. Milhares eram estudantes que viam, naquilo, uma aventura para as férias, um carnaval de que se recordariam durante toda a vida. Com facilidade própria da juventude, dormiam sob os duros bancos de madeira dos compartimentos de terceira classe dos trens, tendo por travesseiro uma sacola cheia de granadas de mão. Num trem superlotado que, ruidosamente, avançava de Ancona, rumo ao sul, Giovanni Rosini, com 16 anos de idade, estudante de comércio, não podia dormir, tal a excitação que o dominava, e acontecia que o porta-bagagem no qual se empoleirara pouco contribuía, também, para o repouso. Menos confortável ainda, para ele, era a camisa preta úmida de tinta. Quando foi dado o sinal de marcha, Giovanni. Página 24. Marco ainda não havia economizado o dinheiro necessário para comprar uma. Desesperado, procurou seu companheiro Paolo Filmani, filho do tintureiro local, a quem expôs seu problema e entregou a única camisa branca que possuía para ser tingida. Embora a camisa ainda estivesse úmida, era pelo menos preta e de acordo com o regulamento, e tão marcial quanto seu capacete de aço, que encontrara num monte de material inútil da antiga guerra, e que ele forrara com papel de jornal até ficar justo em sua cabeça. Tinha no bolso apenas 12 liras e um pedaço de carne fria. Sabia que jamais se sentira tão feliz na vida, isso porque, finalmente, fazia parte daquela gloriosa revolução. Outros haviam
trazido estranhas peças de vestuário. O jovem Vasco Rossi, de Arezzo, teve que aturar muita caçoada porque, na febre da partida, agarrara a primeira peça à mão, a capa impermeável, azul, da mãe. Para muitos, no entanto, o uniforme era artigo de luxo. Pescadores de Nápoles marchavam ostentando camisa de meia preta e boné de piloto, sitiantes das montanhas da Tasquena usavam blusão de veludo para caçada e chapéu coco. Aqueles cujos sapatos se haviam estragado caminhavam com os pés nus, alguns substituíam as meias por papel de embrulho. O mais notável de todos era um homem que exibia 50 distintivos com a foice e o martelo que vangloriava-se tirara de corpos de comunistas mortos. As armas que portavam eram, também, bizarras. Ao norte de Roma, Rafael Sanches Mazas, correspondente de guerra do AB. C. De Madrid viu homens que se encaminhavam para a batalha como se tivessem realizado uma incursão num museu. Alguns portavam fuzil e mosquetão, outros, pistolas que se carregavam com pólvora, velhas espingardas de caçadores da África, armas de repetição obsoletas de 1880, marca Verterli, Suíças. O jovem de 18 anos, Eugênio Menezini, procedente de Lucca, trazia consigo um revólver, com cabo de marfim, que pertencerá a uma tia. 2 anos antes, num ato de coragem, dera com ele um tiro para o ar. Milhares de pessoas não poderiam dar um tiro. Para intimidar as tropas do rei, haviam agarrado qualquer coisa à mão, tacos de golfe, foices, enxadas, raízes de árvores e, mesmo, pernas de mesa. Um homem marchava com um punhal preso entre os dentes, outro segurava cartuchos de dinamite. Alguns, vindos de cidades onde o prefeito proibira o uso de armas de fogo. Página 25 Marco armavam-se com